Olá, pessoal, a paz, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso quarto dia da nossa campanha, tá? O cuidado de Deus. E hoje a gente vai falar aqui da prisão de José, como José se comportou na prisão, né? Eu quero ler aqui Gênesis 39, 21, que fala assim, ó: Mas o Senhor estava com José e estendeu a ele sua misericórdia, ele deu graça em olhos do principal da casa do cárcere. Né? Eu quero falar aqui quantas pessoas hoje estão presas, né? Não só presa numa prisão, no caso, prisão mesmo, mas também presas dentro do seu coração, dentro de si mesma, né? Presas na sua mente, presas no que faz, presas em várias situações. Hoje a gente lidar com muitas pessoas presas dentro do eu dela, dentro do orgulho dela, né? Não é só, a gente não quer falar só de prisão assim, quatro paredes, mas prisão dentro de nós, né? No nosso corpo. E ali José, ele demonstrou isso. Ele foi preso, né? Dentro daquele cárcere ali. Só que José, ao mesmo tempo, ele era livre, né? Ele era livre, sabe? Por que que José era livre mesmo sendo preso? Porque ele tinha o Senhor, ele tinha Deus com ele, né? E quando você tem aquela certeza de que você tem Deus dentro do seu coração, você pode estar preso, você pode passar por momentos muito difíceis, você pode passar por momentos assim que você pensa que você não vai conseguir sair, né? Que aos seus olhos está totalmente assim impossível de você sair dessa situação. É a hora que Deus chega, é a hora que Deus vem, é a hora que Deus se apresenta, né? Até você, e muitas das vezes ele não tira você dessa prisão. Ele não tira você desse problema, né? Mas ele tá com você no problema. Ele tá com você nessa prisão. Foi o que aconteceu com José. José, ele precisava passar pela prisão. José, ele foi acusado injustamente, pensa, né? A mulher de Potifar assediou José, né? E acusou ele injustamente de ter tocado nela. Então, José foi preso assim, totalmente. A prisão de José foi totalmente injusta. Tá? Então, qualquer um no lugar de José, o que iria acontecer? Ia ficar amargurado, ia ficar ali revoltado, né? Entende? Revoltado com a sua própria vida e revoltado com Deus, mas não. A Bíblia diz ali que tudo que José tocava lá naquele cárcere era próspero e abençoado. Lá no versículo 23, ó, fala assim, ó: Não via o principal do cárcere costume algum que em sua mão estava, porque o Senhor era com ele. E o que ele fazia, o Senhor o prosperava, ou seja, né, o principal do cárcere ali, o comandante ali, via que José tinha um Deus, né, que era com ele. Ele viu em José ali a prosperidade do local. Por quê? Porque onde o José colocasse a mão, ele era próspero. O que José fosse fazer, ele era próspero. Não importando a situação. Se tivesse que administrar ali na cadeia, ele administrava em nome do Senhor. Se ele tivesse que administrar Potifar, na casa de Potifar, ele administrava no nome do Senhor. Se ele tivesse que administrar a sua própria vida, ele administrava no nome do Senhor. E mais tarde a gente vai ver que ele foi para o palácio, né? Ali, Faraó manda chamar ele, e ali ele prosperou a vida de Faraó também, o palácio de Faraó também. Então assim, gente, não importa a situação, não importa o lugar onde a gente esteja, a gente tem que estar com o principal, que é Deus. Não importa a situação que a gente esteja, se a gente está passando por um momento difícil ou um momento tranquilo, não importa. A gente precisa saber dentro do nosso coração que a gente tem um Deus que cuida de nós. Nosso tema é o cuidado de Deus, né? Porque José, ele sentiu esse cuidado de Deus. Ele sentiu Deus ali cuidando dele o tempo todo, sabe? Então, é esse cuidado que a gente
quer ter no nosso coração. E que Deus, e quando a gente abre o coração para Deus, Deus ele vem com esse cuidado e ele vem fazendo assim na nossa vida, transformando a nossa vida, né? José ele precisou passar por esse momento difícil da vida dele, na cadeia, né? Pelo momento difícil ali de ser escravo, mas ao mesmo tempo de ser escravo e de estar na cadeia, ele era livre. Ele era livre, porque a pessoa que não tem Deus, ela não é livre. Ela não é livre, ela é escrava de si mesma. Ela é escrava das suas próprias vontades. Ela é escrava do mundo, né? Ela é escrava de pessoas que a rodeiam, sabe? Então, a pessoa, de alguma maneira, que não tem Deus, ela é escrava, né? Pode ter tudo, pode ter o dinheiro que for, pode ser milionário, trilhardário, pode ter o que for na vida, né? Pode ter uma posição altíssima no trabalho, dentro de casa, não importa. Pode ser uma pessoa muito importante. Se ela não tiver Deus, ela é escrava do mesmo jeito, né? Porque a pessoa que tem Deus no coração, sabe? Que reconhece, né? O Filho de Deus, reconhece Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vida dele, ele é uma pessoa livre. Ele é uma pessoa totalmente livre. Então José, ele estava preso naquela prisão, mas ele sabia que a qualquer momento Deus iria fazer algo pela vida dele. Porque se Deus não permitiu a morte para ele, né? Porque assediar, imagina, assediar a esposa ali de Potifar, né? Que era muito importante ali no reino, né? O que seria para José? Seria a morte para José, né? Estaria condenado à morte, mas não. Deus era tão com ele, que Potifar, sabe, amava José, gostava de José. Então prendeu José, sabe? Então ali, sabe, ali em vez de morrer, ele teve vida. Porque Deus foi com ele o tempo todo, né? Deus assim cuidou dele o tempo inteiro. Mas por quê? Porque José era fiel a Deus também. José não se prostrou aos deuses pagãos, a outros deuses, né? José não se prostrou. José, ele confiava no Deus invisível, no Deus que ele não via, mas ele cria dentro do coração dele. Porque o Deus que a gente conhece, o Deus da Bíblia, ele é um Deus invisível. Um Deus que a gente não vê, que a gente não apalpa, né? Não pega com a mão. Um Deus que a gente não olha ali e vê que está ali, não. É um Deus invisível. E esse Deus invisível, ele entra dentro de você. Quando você abre o teu coração para ele, porque ele não é invasor. Ele não invade. O diabo, ele invade. O diabo, ele invade, sabe? Ele assalta, ele rouba, né? Ele rouba a nossa vida, ele rouba a nossa saúde, ele rouba tudo quando você abre o coração para ele. Agora, quando você abre o coração para Deus, Deus é tão misericordioso, sabe? Que ele respeita a tua vontade. E quando você abre o coração para ele, ele entra e faz morada aqui dentro. Ele faz morada dentro do seu coração, ele faz morada dentro do seu corpo, te dando saúde, vitalidade, né? Te ensinando o que é certo, o que é errado, o que é para você comer, o que é para você vestir. Ele te ensina tudo para você ter saúde, vitalidade de viver até 100 anos. Entende? Sabe? Então, Deus, ele é assim, ele entra dentro de você e faz morada. O seu corpo passa a ser templo do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, né? Passa a ser templo do Espírito Santo. Então você tem que ter muito cuidado no que você faz, porque você tem que perguntar: Espírito Santo, entra dentro de mim, mas é esse caminho que eu devo tomar? E ele vai te mostrar, ele vai te livrar, como fez com José. O tempo inteiro José era tão fiel a Deus, que não se prostrou a Deus nenhum, né? Ele só se prostrava ao Deus invisível dele, o nosso Deus. Então, ali José, ele teve o cuidado de Deus em todo o tempo, inclusive na cadeia, inclusive ali no cárcere, né?
Entende? Então eu quero dizer o que para você hoje com essa palavra? Eu quero dizer para você que não importa se você está preso numa prisão de verdade, né? Se você está preso mesmo dentro de si mesmo, se você está preso numa depressão, se você está preso numa ansiedade, se você está preso numa doença, né? Se você está preso numa doença, que essa doença venha bater em retirada agora em nome de Jesus. Se você está preso, tá? Numa ansiedade extrema, se você está preso numa depressão extrema, que essa depressão, que essa ansiedade venha bater em retirada agora em nome de Jesus. Você tem que crer nisso. Você tem que crer que quando você expulsa algo de dentro do teu corpo, sabe, esse algo saiu de dentro do teu corpo, você tem que acreditar nisso. Você fala, Senhor, em nome de Jesus, eu expulso esse mal do meu corpo. Eu expulso essa doença, eu expulso essa prisão que está prendendo o meu corpo, que está me dando ansiedade, me dando depressão. Eu sei que eu tenho que passar por esse problema, mas eu quero passar com o meu coração tranquilo. É assim que você tem que falar com Deus. E expulsar de dentro de você esse mal. A gente vai estar orando agora, vamos orar agora para que o Senhor Jesus Cristo venha expulsar esse mal de dentro de você. E se você tiver que passar por uma prisão como José passou, você vai passar, mas dando glória a Deus, né? Você vai passar porque Deus quer que você te exaltar depois. Então você vai passar dando glória a Deus. Fala, Senhor, eu estou passando por essa prova dando glória a Deus, porque eu creio que o Senhor vai me exaltar. E essa depressão e esse mal, essa miséria da minha vida vai ter retirada agora, em nome de Jesus. É assim que você tem que agir como José agiu, tá? Porque Deus, ele foi com José o tempo todo. Ele cuidou de José o tempo todo. Amém? Vamos estar orando agora, expulsando todo o mal da nossa vida em nome de Jesus. Sempre em nome de Jesus. Porque aí o Senhor vai fazer, vai cumprir na tua vida, sabe? Vai cumprir na tua vida e vai te dar paz no teu coração, em nome de Jesus, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu peço por essa pessoa que está vendo esse vídeo agora, Pai, em nome de Jesus, Pai, que ela, Senhor Jesus, nessa noite, Pai, venha, Pai, reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida dela, Pai, que ela venha reconhecer que a cura só vem através do Senhor, Pai, que não adianta procurar nada. Pode ir para o hospital, pode tomar os remédios, tudo, Pai. Mas se for para a tua glória, o Senhor é que vai curar, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Ela vai fazer os tratamentos, ela vai fazer tudo, Pai. Mas o médico vai falar que não tem mais jeito. Mas o Senhor é o médico dos médicos. E o Senhor fala que tem jeito sim. Em nome de Jesus. E vai liberar essa cura para essa pessoa em nome de Jesus a partir de hoje. Em nome de Jesus, Pai. Senhor Jesus, eu declaro sobre a vida dessa pessoa, Pai. Saúde, Pai. Saúde, paz, tranquilidade, em nome de Jesus, meu Deus. Expulsamos todo mal, todo câncer alojado, toda depressão alojada, nós expulsamos em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu expulso esse mal em nome de Jesus, Papai querido, Papai amado. Senhor Jesus, entra, Senhor, com misericórdia sobre a vida dessa pessoa, Pai, que se encontra no cárcere privado, Pai. Se encontra, Senhor Jesus, preso, Senhor Jesus. Talvez essa pessoa está preso dentro dela mesma, dentro do coração dela, Pai. Então que nessa noite, Deus, o Senhor venha libertar o coração dessa pessoa, Pai. Libertar a alma dessa pessoa, Pai. Liberta a alma dessa pessoa que está presa, Senhor. Essa pessoa está preocupada, Senhor. Essa pessoa está preocupada com várias situações, Senhor. Então, nessa noite o Senhor venha arrancar essa preocupação da vida dessa pessoa, Pai, e que venha colocar paz na vida dessa pessoa, em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, nessa madrugada, Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, para o Senhor liberar do céu a cura, a salvação e a libertação para a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Entra na vida dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Senhor Jesus, que o Senhor desça com o teu Espírito Santo, Pai, como o Senhor ajudou José, Senhor,
no cárcere, Senhor. O Senhor também ajudará também essa pessoa, Pai, no cárcere que ela se encontra. Porque eu creio, a partir de hoje, que o Senhor está arrancando ela desse cárcere em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, arranca toda a depressão, toda a maldade, Pai. Arranca todo o mal, toda obra de macumbaria, feitiçaria, Senhor, que vem para estragar, para matar, roubar e destruir. Venha ser repreendido em nome de Jesus sobre a vida dessa pessoa, Pai. Eu creio, Pai. Desce com a tua libertação agora sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu te peço, Senhor, nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.